E quando é que a tribo, agora que é a pergunta, quando é que a tribo de Levi foi escolhida para esse ofício? Quando Josué perguntou. Hein? Quando Josué perguntou. Não. Não? Então foi lá. Foi quando Quando que a tribo de Levi foi escolhida para ser do Senhor? Quando a vara dividiu eles escolheram. Alguém perguntou quem é que vai ficar do meu lado e se for. O pessoal não Mas quando? Foi quando já estava já dentro. Vamos ler a Bíblia. Deuteronômio capítulo 10, versículos 8 a 10. E o outro pega Êxodo 32, 25 a 28. Não, a Bíblia responde. Deuteronômio 10, 8 a 10. Êxodo 32. 25 a 28. Esse Deuteronômio fala assim: por este tempo, começa assim: Deus escolheu. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte, nem herança com seus irmãos. Ele diz: por este tempo. Que tempo foi esse? A resposta está em Êxodo 32, 25 a 28. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que seus inimigos zombassem dele. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor que chega até aqui. Ele perguntou. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada E mate. vá pelo acampamento de ponta a ponta. Quantos morreram? 3.000 homens. 3.000 homens. Por isso que lá na recordação da lei, Moisés fala: por este tempo. Foi o tempo que Moisés desce com as tábuas da lei, e o povo está profanando, adorando o rei, e só a tribo de Levi, a hora que Moisés falou: quem é pelo Senhor? Só a tribo de Levi foi ao lado de Moisés, e ele falou: então entra no acampamento e mate. Eles mataram 3.000. Dali Deus separou a tribo de Levi. Estão aprendendo, hein? Anota aí, hein, professora, para dar para os alunos lá, das criancinhas, hein? Não, mas isso é muito complicado. Hein? Não é complicado não, só quem leu aí deve ver. É outro tópico pra gente, tá? Eu vou trazer, já falei, eu vou trazer aqui a 32, 25 a 28. Eu vou trazer aqui os bombonzinhos, hein? Cada semana eu vou fazer umas 2 ou 3 perguntas, quem acertar. Adoçar a boca das pessoas. Tem que estudar, hein? Ó, irmãos, nós temos algumas pessoas sendo discipuladas. A igreja vai se envolver mais com discipulado. Hoje eu vou estar falando da primeira aula que sempre eu dou no discipulado. E por incrível que pareça, eu tenho 3 passagens. Vira e mexe, passa um tempo, 2, 3 meses, eu pergunto: cadê os versículos? Ninguém está sabendo de nada. Eu sei como é Pedro. Está entendendo? Eu vou citar esses versículos hoje. Veja, se isto, o discipulado, isso aí. O discipulado tem tudo a ver com Jesus. Se você vai fazer discipulado, o alvo do discipulado é o discípulo parecer com o mestre. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 a 23. Vamos começar por aí. Porque não tem sentido você reunir com pessoas para nada, uma reunião. Você tem que focar. O crente precisa ter isso no coração para parecer com Jesus. É um desafio de cada um de nós. Focou
deixando-vos exemplo. Os seus passos. E aí leu 22. Ele não cometeu pecado. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora o 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando tratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja, se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que aprender a guardar a boca. Quando Jesus era maltratado, ele não revidava. Quando ele era ultrajado, ele não respondia a ninguém. Então o discípulo de Jesus precisa focar nisso. Tá? E a gente está trabalhando com essa perspectiva. Se o discípulo não avançar nessa caminhada, irmãos, não é discípulo. Jesus faz umas certas exigências para o discipulado. Não é tão mole como você leu, está mais difícil. Capítulo 14 de Lucas, versículo 26. Depois leia o versículo 33. Jesus convoca as pessoas e ele faz uma solicitação de entrega absoluta para ele. Então, discipulado tem tudo a ver com isso. Discipulado numa reunião bonita. Eu tenho hora que eu falo, estou perdendo tempo ou não? Se nós não mudarmos a nossa vida, parecer com Jesus, ter isso na mente e coração, para os nossos atos justificarem isso, não é discipulado. É uma reunião. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser? Meu discípulo. É uma grande comissão. Capítulo 28 de Mateus, ele fala para, lá versículos 19 a 20 diz, 18 a 20 diz, ide fazer discípulos. O discípulo tem que estar com isto envolvido. É por isso que constantemente eu peço às pessoas que estão sendo discipuladas. Está lembrando o versículo? Se você quiser parecer com Cristo, você não chuta a canela de ninguém, porque Jesus não chutou. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo Tudo. quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então é uma exigência muito grande. E para você discipular, nós temos que abrir mão. Eu preciso. Primeira coisa, 16, 24 de Mateus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se. Lá em Lucas 23 diz, dia após dia. E Mateus fala, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. E lá em Lucas fala assim, dia após dia. Então todo dia você tem que crucificar a sua vida para servir, ser discípulo de Jesus. Por que a igreja está tão descaracterizada que não impacta lá? Porque nós não somos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que lá em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão, porque eles pareciam com o mestre. Se a nossa vida não parecer com Jesus, nós não somos discípulos de Jesus. Jesus abriu mão, renunciou glória, o esplendor da glória, ele desce e se humilha para trazer um exemplo para nós seguirmos os seus passos. O discípulo de Jesus tem que seguir os passos de Jesus. Eu fico olhando, irmãos. Agora eu vou perguntar uma coisa séria: é fácil parecer com Jesus? Não. Quem disser que é mentiroso, pastor. Se não é fácil, eu tenho que me armar de toda a minha força para cumprir esse desafio. Então, crente que não tem vida, que não ora, que não jejua, que não lê a Bíblia, ele é discípulo de quê? Porque você precisa desenvolver. Você sabe, por isso que os crentes estão mais olhando o mundo, que é muito fácil, do que seguir Jesus. A palavra no grego, o programa, é como se fosse uma cópia. O discípulo tem que andar atrás do mestre. Ele tirou o pé, você coloca o seu. Aquilo que antigamente tinha nas escolas caligrafia,
Ainda tem. Tá? Tem? Ainda tem. Ah, mas pelo jeito, muita gente com letra feia é que não tem não. Será pelos médicos, né? Muita gente com letra feia acho que não tem não. Não, Antigamente você tinha que fazer. tem cada médico aí. Tá? Então a palavra é mais ou menos aquilo. A hora que fala de exemplo é trazer uma cópia do original para jogar em cima da outra pessoa. É trazer a caligrafia, fazer a cópia. Então Pedro está dizendo para que ele se torne o nosso exemplo. Para isto foste chamado. Nós não fomos chamados para sentar no banco. Simplesmente isso. Você vai na igreja, senta ali. Você foi chamado para ser discípulo. O discípulo de Jesus. Se você olhar capítulo 15 de João, ele tem que resplandecer e ele tem que frutificar. Capítulo 15, versículo 8. Se não me engano, 15. Glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Chega lá no 16 agora. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E deis Fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele vos concede. Então o discípulo tem que frutificar. Nós ontem estávamos treinando, falando sobre as células. Células, o discípulo tem que amar pessoas e tratar bem delas. Tem que procurar pessoas. Por que a igreja está estagnada? Porque nós não assumimos o papel de discípulos. O discípulo gera discípulo. Nós paramos no tempo. Achamos o conforto e achamos que isso é suficiente. Jesus abre mão. Quem não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. E o discípulo tem que parecer com Jesus. Então o outro versículo que a gente usa muito é Romanos 8:29 e 1 João 2:6. Esse versículo tem que decorar e viver eles constantemente. O 8:29 só quero uma palavrinha ali. Aos que chamou, a esse que predestinou, A imagem do seu filho. para que nós, a fim de que ele seja o primogênito entre mas para que nós resplandeça a imagem A imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Capítulo 2 de 1 João e 6, ele diz assim: aquele que está nele deve andar como ele andou. A minha versão fala parecido com ele. Parecido. Já fala. Veja, se isso não desce ao coração, irmãos, Isso ela- sim tem que descer o coração. hein? Isso sim tem que descer o coração. Se isso não desce ao coração, por isso que muitas vezes você vê crente, ele não tem uma perspectiva de vida cristã. Eu vim, sou crente na igreja tal, eu tenho a carteirinha. A carteirinha não é discípulo, carteirinha é de membro. Discípulo é aquele que faz a vontade de Deus. Você pode ser membro de uma igreja, ter carteira de membro, mas você precisa ser discípulo. Para ser discípulo, você tem que viver Jesus. E como é difícil, você tem que trazer isso na mente. Quantas vezes você, com tudo isso, procurando, de vez em quando o eu quer descer da cruz. Eita, euzinho. Vamos matar esse euzinho. Aí você volta ao natural, né? Quando você volta ao natural, você empetequeia tudo, você faz desastre. Agora, quando você está em Cristo, vivendo Cristo, suspirando, respirando Jesus, você é diferente. Agora, quando você volta ao natural, o sangue vem aqui, você solta os cachorros e depois fica querendo recolher aquilo que você falou. Não recolhe, já fez o estrago. Você engole o quê? Você consegue engolir aquilo que você fala? Claro que não. Você pode se arrepender e pedir perdão. Mas já falou. Captou, mestre, mensagem? Por isso que não é. Captou, mestre? E aí?
Mas pelo menos houve reconhecimento. E aí? E aí o quê? Mal já foi feito. É virtude. Foi feito. Aquilo que Foi feito, mas houve reconhecimento. Gálatas 6 e 7. foi ao sofrimento. Hein? Gálatas 6 e 7. Irmãos, se você... Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso que colherá. Se você falar, você pode arrepender, você pode ser perdoado, mas você vai pagar. Porque Deus é justo, gente. A justiça de Deus Também quem pega está a sabendo gente. isso aqui a partir de hoje, né, pastor? Graças a Deus. Não, sabendo aqui a partir de hoje, não. Passei a Está na régua. Bíblia. Ó, passei a régua. Hein? Veja, Consequência não sabia não, pastor. eu falei Você esqueceu dessa na esqueceu da consequência? que dia? Terça-feira, né? Terça-feira foi ontem, pastor. Foi antes de ontem. Foi de ontem. Foi ontem. Conversando com você lá, Tiago 3 e 2 fala: aquele que aprende a refrear a sua língua é o homem perfeito. Por isso que é difícil conseguir essa perfeição. Quem sabe os mundos? O que diz? Só existir de vós demanda é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes? Azultando. Quando você vê Pedro 2 e 23 que nós lemos, diz o seguinte: ele foi ultrajado, mas não revidou. Ele foi massacrado, mas não abriu a boca. Qual é as encrencas que surgem no meio do povo de Deus, no meio das famílias, no meio dos casais? Qual é o grande problema que surge? Porque o cara comete e fala o seguinte: ela tem que se render, e ela fica de lá, ele tem que se render. Não reconhece o erro, como diz aquele ditador bicudo, não se beija. E aí começa a encrenca dentro de casa. Encrenca dentro de casa, o que vai acontecer? A paz de Cristo sai. E os filhos estão vendo. E os filhos estão vendo. Você está gerando algo que vai para a geração. Quando você reflete Jesus, você está fazendo algo tremendo. O que Deus disse a Abraão lá no capítulo 17 de Gênesis? Anda na minha presença e ser. E aí você está refletindo sobre os seus filhos. Ah, eu não sei o que eu fiz com ele, não sabe? Olha para trás. Não me lembro do salmo, mas tem um salmo que diz o seguinte: ele amou a maldição e se vestiu com ela. Nós fomos libertos da maldição porque Jesus se fez maldito por nós. E tem muitas pessoas carregando maldição porque ele ama a maldição. Olha, procura aí, ó. Acho que é Salmo na faixa do 109, se não me engano. Fala que ele amou a maldição. E aí você vê o seguinte: quando as pessoas abrem a boca, ela não sabe a consequência daquilo que está trazendo para ela. Amou a maldição, ela o apanha. Ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele, aparte-se dele. Então ele ama muito. Hein? Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição Cai sobre ele. Não gostava de abençoar. E isso acontece muitas vezes no momento que nós perdemos o controle. Mas tem cópia de Jesus e vive como exemplo de Jesus, não perde o controle. Quem perde o controle, irmãos, Provérbio 25 e 28 diz o seguinte: como uma cidade sem muro, assim é a pessoa que não tem domínio próprio. Vê se eu estou certo aí, eu não me lembro direito, acho que é 25 e 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio. Domínio próprio. Por quê? Porque você não se preocupou em nenhum momento em andar no exemplo de Jesus.
Ele foi ultrajado, mas ele conteve, ele não abriu a boca. Ele recebeu ofensa de todo lado na crucificação. Pilatos se admirou, porque ele não abriu a boca. Ele não amaldiçoou. O que Jesus fez nessa hora? Ele pediu ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tem gente com frio aí, quem puder suspender. A Cátia já está toda agasalhada. Olha a boca dele. Está vendo a boca, hein? Você está vendo a boca dele? Só como boca. Veja, o discípulo de Jesus, ele precisa ter uma constância na vida: perseverança. João 8,31 diz que aquele que perseverar em obediência à palavra de Deus, esse pode ser seu discípulo. Quando a Bíblia diz, 8,31, quando a Bíblia diz que Ele é o nosso exemplo, então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer, os meus ensinamentos serão de fato meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade. Esse é o 32. Então, eles serão de fato discípulos, se vocês conhecerem e obedecerem. Esse é o alfabeto da igreja, né? Não é A, B, C, D, é obedecer. O alfabeto do crente é obediência. Nós precisamos aprender. Acho legal ele falar continuar, né? Que continuar todo dia. Todo dia, todo dia. Se Jesus é o nosso exemplo e nós precisamos refletir a imagem de Cristo, nós precisamos trilhar a vida como Jesus trilhou. Ele logo no início do ministério, eu falei aqui na terça-feira, rapidamente, ele mostra um caminho. Lá no Mateus 11:29 ele diz: aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. O grande contraste do ser humano, do cristão, é que nós temos uma carne que quer glória, uma carne que quer reconhecimento. Nós queremos, e por isso muitas vezes nós pisamos nas pessoas, que devemos suportar, amar e andar, dar ombro para ela. Nós não queremos, por causa do nosso orgulho. Mas o caminho, a escola de Jesus é a humildade. Lá no capítulo 13 de João, quando Jesus, não me lembro o versículo, quando Jesus pega a bacia, se não me engano é 20, ele fala assim: eu vos dei um exemplo. Quando ele lava os pés dos discípulos, mesmo questionado por Pedro, ele fala assim: eu vos dei o exemplo. Porque ele, sendo mestre, ele abaixa para servir, para lavar os pés. 13:15. E ele fala: eu vos dei o exemplo. Então o exemplo de Jesus tem que ser impregnado na nossa vida. Deixa eu ler desde o 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aí, o orgulho muitas vezes impede de você atender a necessidade do irmão. Ele que, ainda mais se o cara, por algum momento, fez alguma coisa contra. O crente não pode ter vingança no coração. Jesus amou. Quando Jesus foi preso, em consequência de um beijo de Judas, Jesus disse a Judas: amigo, com um beijo você trai o mestre. Quando nós somos ofendidos por alguém, nós viramos as costas. Que exemplo, que exemplo nós estamos seguindo de Jesus? Tem isso ou não tem no meio do povo de Deus? Nós precisamos ter o exemplo de Jesus. Se a gente não carregar esses versículos no coração, irmãos, qualquer momento você sai fora dele. Por isso que Paulo dizia: eu estou tão envolvido com a vida de Cristo, que Cristo vive em mim, e eu já não vivo mais para mim. Lá no capítulo 2, versículo 20 de Gálatas,
Então é uma absorção. Se você não ter isso no coração, você vai ser um frequentador de igreja, um esquentador de banco, mas você não vai ser discípulo. Para ser discípulo precisa negar-se. Olha aí, irmãos, tem que estar na mente. Eu não esqueço desses versículos, porque todo dia é um desafio para nós. Eu preciso parecer com Jesus. A hora que você sai com essa coisa, chega um cara e te dá uma fechada ali. Deus abençoe, meu filho. Chega outro, diz um disparate para você no telefone. E aí? Ele já está mais perto. E lá no serviço. Tá? Então, se você tem isto no coração, você vai controlando, porque nós temos algo que mora em nós que ninguém tem. É o Espírito de Deus que controla as nossas emoções, que controla os nossos temperamentos. Mas para isso você precisa andar de joelho. 8:13 de Romanos diz: se você andar segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você mortificar as obras da carne, esse ímpeto que nós temos, esse ímpeto associado ao nosso temperamento, que nos leva muitas vezes a agir impensadamente, mas o Espírito de Deus controla, e quando Ele controla, você domina. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui, a minha é melhor. Vamos ver. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Assim, tem hora que a minha, gente, é mais explicativa. Embora seja herege pelo meu pastor. Dá licença. Eu falo da natureza humana, então é legal assim. Ô irmã, cuidado, o meu é melhor. Ô amada, ajuda aí. Desculpa, gente. Agora deixa eu falar. Ela falou assim: a minha é melhor. E muitas vezes nós ofendemos o irmão por causa das nossas palavras que não são bem direcionadas, bem faladas, e aí o irmão fica triste. É verdade. Ó, Tá ali para receber. veja, quantas palavras. Veja, olha, é por isso que vocês têm que aprender a estudar bastante os evangelhos. Quantas palavras Jesus recebeu? E falava assim: eles queriam tentar Jesus. Jesus de todas saiu bem, mas não pisou em ninguém. Ele deve dar umas respiradas, né, Jesus? Se contar até 10, pelo menos, né? Dá mais... Hein? Não fala aqui. Contar até 10, Ele né? só respirava. Até 10. Quando cobraram o imposto dele, ele falou: Pedro, quem é que paga os impostos? Filhos ou estrangeiro? Pedro falou: estrangeiro. Mas para que não haja escândalo, vá, pega uma linha, vá ao mar e lance o primeiro peixe que você pegar. Você vai pegar uma moeda, pague por mim e por você. Mas contextualizando, eu tenho direito. Vou contextualizar, né? Isso aí. Vou fazer greve. Vamos fazer greve. Eu tenho direito. Tá? Jesus, ó, no dia que Jesus foi diante de Pilatos, você não fala nada, ele poderia mandar um exército celeste. Não precisa muitas vezes nem de exército. Lá na guerra de Josafá, Deus mandou um anjo, tinha 185 mil, só um anjo deu conta. Detonou 185 mil. Ele falou: posso mandar, mas para isso eu vim. Tá? Ele tinha direito, mas ele disse: Pai, é a tua vontade que prevalece. O discípulo faz isso, negar-se. Jesus. Negar a si mesmo. Quantos direitos que nós temos, e direitos legítimos, e nós temos que abrir mão disso por causa do rei, por causa de Jesus. Senão você não é discípulo. Isso quando envolve a missão, né? Isso quando envolve a missão. Por exemplo, se eu tiver um tiro no apartamento, alguma coisa, você deveria, então, ou quando envolve a questão do livro.
capítulo 6 que ele leu lá em Coríntios, ele fala de litígio entre irmãos, tá? Ele fala, não tem ninguém aí que saiba pleitear a causa e precise na justiça. Veja, quando chega uma coisa muito grave, tá? Que você realmente tem direito, tem justiça para isso, tá? Mas há muita coisa que você sabe, e tem muitos crentes aí com pendência na justiça de 20, 30, 40 anos, e você sabe que não vai. Agora, se você entregar ao advogado, melhor, a resposta vem mais rápida. Estou tentando fazer uma distinção, porque, por exemplo, eu estou discordando, né? Por exemplo, nesse caso, Paulo fala sobre litígio entre irmãos. Entre irmãos. Não deveria haver. E se houvesse, deveria ser resolvido dentro da igreja. É na igreja. Agora, por exemplo, Cristo abriu mão dos seus direitos em função também de uma missão. Né? De uma missão. A missão dele. Agora, por experiência, tá? Você entra na justiça e você pede ao Senhor para resolver sua causa. Aí Deus faz ele perder. Ele vai entender que foi Deus. Quantos anos vai demorar para responder? A justiça nossa. E às vezes o cara tem que entender, né, poxa? Quantos anos? E muitas vezes, se você confiar em Deus, Deus faz. A justiça empilha. E se você entregar na mão de Deus, Deus abrevia, porque o nosso Deus pode tudo. Pode, inclusive, não atender, porque isso não seja feita a vontade dele. Não, atender negativo para o cara, mas positivo para Deus. Mas é como o Sadraque. Se for da vontade dele, se ele quiser fazer, não quiser fazer. Olha, veja, eu estava até refletindo, eu sempre falo com vocês que na hora do banho, a gente estava pensando sobre a justiça de Deus. Por que jogo não é permitido para crente? Traz prejuízo alguém. Ele traz prejuízo, mas alguém vai ganhar, alguém vai perder. Isso aí. Tem um texto, se não me engano, em 2 Coríntios, não sei se é 8 ou 9, que a Bíblia, Paulo está dizendo, Deus deu a um mais, a outro menos, para que haja na minha casa igualdade. Se não me engano é 8 ou 9, é ali que fala das doações. Ele fala que Deus dá a um mais, a outro menos, para que haja. E quando você usa de jogo, você está uma multidão de pessoas sendo lesadas para um só ganhar. Isso é injustiça. Deus não é isso. Então esse é grau de justiça de Deus. Eu acho que é mais pro lado do provérbio. Você fala, quando você recebe muito, tem um versículo que fala que você recebe muito de uma vez, é ruim, não aproveita isso. Aproveita e você... Eu já olho pela injustiça, porque Deus é justo, hein? É. E aí vieram uns abençoados aí fazer um teste. Pastor, se eu ganhar 10 dízimo. E se ofertar assim, sem saber? Entendeu? Essa é a palavra. Quem é dono da obra? Ó, quem é dono da obra é o Senhor. Deus tem princípio, irmãos. Deus tem princípio. Deus não aceita. Esse aqui é porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme a pessoa quer. Não, 2 Coríntios acho que 8 ou 9, fala que uns deu a mais, outro a menos, para que haja igualdade. Procura com igualdade. Porque você conhece durante o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, ele era rico, mas por amor a vocês se tornou pobre. A fim de que vocês tornem 8 e 13, 2 Coríntios 8 e 13. Então, 8 e 13, leia aí. Aí, quando eu deparei com esse texto, eu falei, Deus é socialista. Ah, é verdade. Tá a palavra igualdade. Hein? Igualdade, né? Deus é socialista, que Ele quer tudo. 2 Coríntios 13, 14. Veja. 8, 13. Veja o exemplo de
Cristo em nós. Agora, pense um pouquinho. Você tem relação lá fora, de trabalho, de estudo, de convivência, de vizinho. Eles veem Jesus em você? Não quero resposta. Coloca o lixo na hora certa, porque eu sou dessa área. Se não coloca o lixo na hora certa, está pecando. Desculpa. Eles te olham e vê Jesus em você. Eles te olham, você não é um vizinho encrenqueiro. Tem crente que quando ele muda, o cara fala, graças a Deus. Que isso, irmão? Ô, pastor, teve um pastor que mudou para o prédio da irmã da Tiana, e a pessoa não conseguiu, porque ele tinha que ser muito bem casado, porque ele era pastor, e a igreja que estava fazendo você. Não é isso. Ó, é a minha postura. É a minha postura, é o meu tratamento, é a minha relação com as pessoas que vai ser diferente. Não é porque eu carrego um título de pastor, eu tenho que ser modelo, porque eu sou discípulo de Jesus. Capítulo 11 de 1 Coríntios, o que Paulo fala ali? Sede, pois, vou falar porque vocês vão demorar a achar. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hein? E à tarde, eu podia fazer mais um jogo quando voltar para era a hora do pastor dormir. Me dá o endereço para fazer uma visita a ele. Tá? Então, essas coisas, capítulo 3, versículo 17 de Filipenses, olha aí o que Paulo fala. Três e quanto? 3 e 17 de Filipenses. Ele fala o que viste. Meus irmãos, continuem sendo meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. A vocês, exemplos que nós temos dado a vocês. Então o crente precisa ter vida exemplar, porque Jesus foi exemplar. No trabalho, o crente vai lá, o chefe vira as costas, ele entra no e-mail e pipoca. Quando o chefe chega, ele volta, ele está trabalhando para o Senhor. Se o cara está te olhando, ou se está dormindo, onde ele estiver, você cumpre a sua obrigação, porque você está fazendo para o Senhor. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4 a 6, e Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Jesus, isso é todo escrevendo é fé. Não dá. É fé quanto? Capítulo 6, a partir do versículo 4. Isso é o tempo. Tá? Tudo isso, se você tiver como modelo imitar Jesus como exemplo, você elimina a sua vida. Você vai eliminando. Por isso que eu quero que os discípulos meus que vão lá gravem esse versículo, que você, o dia que eu fizer o teste e ninguém souber de cor, meu Deus, eu vou acabar com o discipulado dele. Está escutando? Vamos fazer provinha nós dois, tá? São 3 versículos só. Basta fazer uma colinha. Romanos 8, 29. Não adianta dizer, tem que trazer aqui, ó. O que está dizendo? Irmãos, o evangelho não é fácil. Se você não lembrar disso todo dia, você sai ali e chuta a canela do cara. Não, pastor. Eu não chuto a canela de ninguém e não lembro desse versículo. Dá licença? Ah, meu irmão, dá licença. Você tem certeza? Absoluta. Bom, vamos parar por aí, porque ele vai... Aonde? Isso até cresceu. Dá licença. Chutar a canela aonde? Calma aí. Ô, amado. Dá licença. Veja, eu preciso, nós como cristãos, nós precisamos abraçar esse desafio que está na palavra de Deus. Agora eu vou falar qual é a razão. Irmão, nós vamos montar células. Se um líder de célula não tiver compromisso com a palavra, não pode.
Porque qual é a finalidade de uma célula? Marcos 16 e 15, o que diz? Ide por todo mundo. Gerar vida. Mateus 28 e 20 diz: ide, fazei. 2 Timóteo 2 e 2. Paulo pede a Timóteo que treine as pessoas. E o maior treinamento, nós olhamos aqui. O que você viu como modelo nosso, nisso você desenvolva. O líder precisa viver o Evangelho. Nós estamos cheios de pessoas que ensinam, mas que escandalizam com a vida. Isso não é discípulo de Cristo. Quantas vezes aqui dentro da igreja pessoas chegam aqui, aquele fulano, viram as costas ali e vão embora. E muitas vezes a pessoa está aqui no púlpito. Aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Ensinar outros, treinar pessoas para desenvolver, ensinar outros. Exemplo de Cristo. Cristo impregnou a sua imagem em 12 pessoas. E eles saíram pelo mundo com esta marca. Eles marcaram a geração porque eles pareciam com Jesus. Por causa de Jesus eles apanharam, por causa de Jesus outros morreram, mas eles foram fiéis ao Senhor. Eu preciso abrir mão de abnegação. O nosso tempo para o Senhor não é o meu conforto, é a necessidade das pessoas. Se você não tiver isto no coração, você nunca vai ganhar uma alma. Você pode até falar, mas você vai escandalizar com seus filhos. O líder precisa viver Jesus. E quando você assume um compromisso de viver Jesus, o primeiro lugar que vai sentir esse efeito da transformação é no lar. Os filhos vão ver, o marido ou a mulher vai ver o que está acontecendo. Porque se você aplicar a palavra na sua vida, você vai ser transformado por ela, porque ela tem um poder transformador. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar. A única coisa que gera transformação não é reformatório, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o líder precisa assumir isso. Eu estou falando como coisa, mas tem muita gente que está brincando. Eu estou falando muito sério, porque senão não adianta viver o Evangelho de máscara. 4:13 de Hebreus diz que Deus vê todas as coisas. O seu coração tem que palmilhar em sinceridade com Deus que está te vendo. Nós temos a mania de viver debaixo de uma capa atrás do pastor. O pastor não leva ninguém para o céu. Se ele brincar, ele fica também. Mas quem leva para o céu é o Senhor. Então nós temos que ter responsabilidade. Veja, a minha marca, ela vai entrar naquele que eu vou discipular. Se você estiver todo doente, você vai gerar um filho doente. Por isso que nós aplicamos aqui, irmãos, toda quinta-feira, instruir na palavra. O crente precisa mudar de vida, parecer com Jesus. Você não precisa nem carregar uma Bíblia, mas você anda lá e as pessoas vão dizer: aquele homem é diferente, porque você tem o reflexo de Jesus. Você cria credibilidade. Se você anda na verdade, as pessoas vão te respeitar, porque você é da verdade. E quando nós falamos esse modelo de Jesus, ele se aplica em qualquer situação. No meu olhar, no meu pensar, no meu agir, em tudo ele se envolve. Porque Jesus não pensava bobagem. Ou Jesus pensava. O que diz lá em 1 Coríntios 2,16? Não, esse é Filipenses 4:8. Eu estou torcendo para a senhora. Boa, Mazinha.
Ele fala assim: quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruí-lo? Aí ele fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você não pode pensar bobagem. E via de regra, eu estava conversando com uma pessoa hoje, no discipulado, e ela está falando a luta que é o domínio do pensamento. É o primeiro campo que Satanás atua violentamente, é na mente. Eu falei: Deus não colocou nada impossível para nós. 2,16. Mas nós pensamos em Cristo pensa. Então, se você quiser, você vai ter um desafio. Aplica-se a palavra e tenha a palavra. Esses versículos que eu falo assim, eu tive porque eu tive combate. Quando havia um pensamento, eu falava: mas está escrito assim. Um segundo depois já vinha outro: mas está escrito assim. Daqui a pouco pintava outro, e aquele combate era meses assim, até que um dia o Senhor me libertou. Tem crente que não domina o pensamento. Se você não for transformado pela renovação da mente, você não vai desfrutar de Deus. Então o crente precisa aplicar parecer com Jesus. Irmãos, eu não vejo facilidade para ir para o céu. Quando você começa a entender, o caminho de fato é estreito. Tem muitas portas largas. Jesus disse: elas conduzem à perdição. Para você vir para cá, é no caminho estreito. Você tem que se negar. Nós temos o poder do Espírito sobre a nossa vida, para nos capacitar, para aplicar a palavra, para transformar a nossa vida. Eu falo isso, irmãos, porque eu passei por tudo isso. Muitas vezes vocês estão questionando aí, porque fui crente também desse levada breca. Se pisasse no meu carro, pegava o cara pelo gogó. Aí, estou falando. Mas o dia que a palavra começou, eu comecei a dar lugar à palavra, ela começou a me mudar. Eu posso testificar disso. Está entendendo? Ele foi bravo mesmo nisso. Rapaz, é que você não sabe. Meus irmãos não estão aqui. Eu brigava todos os dias quando era garoto na porta da igreja e no colégio. Todos os dias. Eu vou te pegar lá fora. E pegava mesmo. Que isso? Estou falando o que eu vou fazer. Você tem que ser santarrão para pagar o passado. Ei, conversa com minha irmã que vai de vez em quando com vocês. Tá? Eu era levado a breca, rapaz. Meu irmão que faleceu, ele falava para mim: Wilson, eu pensava que você fosse morrer cedo. Eu encrencava com Deus no mundo. Eu tinha 8 anos, rapaz. Meu irmão, acho que tinha 5. Nós vimos da escola, em frente à escola adventista. O cara ingressou comigo, não bati no cara. A escola toda veio. Eu corri. Eu ficava olhando para o meu irmão atrás, pequenininho. Aí eles passaram por ele, não fizeram nada com ele. Eu falei: agora não pega mais. Depois, lá na frente já, rapaz, aí eu encontrei com o sujeito. O senhor bateu? Você pediu perdão para ele? Ele falou assim: você se lembra? Não acredito. Foram muitos. Como é que foi esse encontro, pastor? Mas não foi nada. Ele falou: você se lembra daquele dia que você me deu um tapa e que a escola toda saiu atrás de você? Eu falei: lembro, sim. Eu faltei voar, rapaz. Mas eu era perturbado. Então você não está falando, eu estou falando algo que eu fui como crente na igreja, na porta da igreja, no dia 31 de dezembro, onde a igreja começava o culto 7 horas da noite. A igreja era de ripa. Eu arranquei uma ripa daquela e quando eu vi, estava dentro em frente do povo, por atrás do carro. Estou falando, rapaz. A professora de escola dominical desse sujeito. Mas Deus é bom que Ele muda. Amém. Pastor, mas eu não cheguei nesse estágio de braveira, não. Não, eu era.
Por isso eu estou falando com vocês. Graças a Deus que era. Eu era. Eu estou falando com vocês. No caso, eu acho que Ó, não. eu por mais de 20 anos como crente, depois de batizado, tá? Quando Deus me leva daqui para São Luís, aí Deus começou a mudar meu coração lá. Por quê? Porque o pastor falou comigo, você vai ensinar. Eu falei, pastor, eu não mexo com esses negócios. Eu faço tudo. Eu já toquei, já cantei, já fui secretário, fui tesoureiro, fui contador, mas eu não quero. Aí ele falou assim, eu quero você ensinando. Aí eu tive que mudar. Ou ensino e vivo, ou caio fora, vou para o mundo. Aí eu comecei para o confronto. Para mim isso aqui é o melhor divã que existe. Tá? Quando você se aplica a palavra tem poder de te mudar completamente. Amém. Não tem personalidade, não tem caráter, Deus muda tudo. Se você se entregar, porque nós temos o poder da palavra e o poder do Espírito agindo na nossa vida. Amém. Amém?